Olá, boa tarde. Hoje retomando as lives da Bad Business com uma convidada que eu conheço há muitos anos, fomos colegas de graduação. Inventários. Estou convidando ela aqui para entrar na nossa live, convidando a Paola. Vamos ver se o pessoal está entrando aqui. Olá, Aline. Oi, Simone. Ai, tô eu aqui com o filtro de novo. O que que eu fiz? Sim. Pronto. Oh, Bom dia. Boa tarde. boa tarde, tudo bem, gurias? Tudo bem, aí. Tudo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. O prazer é nosso. Obrigada pela tua disponibilidade. Para quem não conhece a Simone é advogada, especialista, atua com inventários, é especialista em inventários há mais de 10 anos. E esse é um tema, Simone, que os nossos clientes têm muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo tem muitos questionamentos quando a gente fala de inventário. E no escritório a gente trabalha bastante com planejamento sucessório, então muito do planejamento é olhando também lá para frente, se preocupando com os aspectos de inventário. Então a ideia hoje é que tu pudesse aqui desmistificar um pouquinho esse bicho que é o inventário, trazer um pouquinho das tuas experiências para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir no futuro, né? E eu queria começar a nossa conversa comentando assim que muitas pessoas elas pensam em inventário, enfim, diante lá de um evento morte, né? Que é o momento que está toda a família já sensibilizada e, enfim, que a gente tem que tratar de muitas questões. Com a tua experiência, assim, qual é o principal erro, assim, qual a principal consequência de deixar para pensar nesse assunto de sucessão, de inventário, só quando a gente já está diante da situação mesmo? É, e é sempre um momento muito dolorido, muito sofrido para as famílias. Então a gente precisa ter um olhar atento para essa situação, né? A hora da perda ali existem muitas decisões que precisam ser tomadas de forma muito rápida. Então, planejar isso com um pouco de antecedência, né? Conversar, os herdeiros, né, terem essa conversa, os sucessores terem essa conversa com os herdeiros é sempre de grande valia, né? Porque às vezes os herdeiros eles nem conversam entre si durante toda uma vida. Aí, Sim. aí chega na hora que precisa então pensar, planejar como é que a gente vai administrar esse patrimônio, como é que isso vai acontecer e aí como é que faz, né? Então a gente precisa ter cuidado porque essa demora às vezes ela gera prejuízos a contar, dependendo do patrimônio que a pessoa possui, o que a pessoa deixou de fato, né? Então, é um momento muito delicado e pode gerar muito conflito, muito estresse, né? Às vezes, desencadear uma briga familiar, por exemplo, né? Então, é importante sempre que se converse com antecedência sobre o patrimônio. E Sim, Simone, que ainda é um tabu ter essa conversa dentro das É, empresas ou que isso vem melhorando? Porque parece que a gente tem falado um pouco mais sobre isso, sobre essa necessidade de planejamento, sobre os ganhos, né? Tanto para o núcleo familiar como para as empresas, de fazer esse diálogo com antecedência. Tu sente que isso vem trazendo uma conscientização ou que ainda é um tabu falar sobre isso? eu acho que aos poucos, claro, que a gente tem o marco da pandemia que mudou muita coisa, né? Mas eu acho que tem se falado um pouco mais, e eu acho que cabe a nós, profissionais, divulgarmos, e graças a Deus a gente tem essas redes sociais com alcance, né? A gente consegue alcançar muitas pessoas e dizer para elas o quão é importante a gente conversar sobre planejamento. Que isso, na verdade, não é chamar o problema, né? Na verdade, facilitar e garantir a segurança e proteção das pessoas nas quais que a gente ama, né? Que são as pessoas que a gente mais convive, são os nossos herdeiros. Então, acho que cabe a nós, assim, a gente conversar e trazer à tona de que não é difícil, de que é um momento que a gente pode, e tem muito profissional capacitado já e adequado para lidar com as situações. a gente tem muitos clientes, assim, conversa com muitas pessoas que elas dizem, não, eu não preciso
conversar ou me planejar, porque eu não vou fazer a sucessão em vida. Mas são coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é tu antecipar a sucessão, e outra coisa é tu planejar ela, né? Seja utilizando um instrumento de testamento, seja combinando com os teus herdeiros como aquilo vai se dar. Não há necessidade de antecipar nada, né? Mas o que tu está trazendo é a importância do diálogo para esse processo, né, de sucessão. Exato, e por vezes existem negócios, por exemplo, na família que daqui a pouco um dos herdeiros não tem a menor capacidade de gerir, né? Então, vamos alinhar, vamos conversar, como é que a gente pode fazer? Porque, por exemplo, em fazendas, né? A gente sabe o quanto é delicado e decisões rápidas e importantes precisam ser tomadas de forma muito, muito célere. Então, planejar, eu acredito que sempre é a melhor solução. Perfeito. E falando de inventário, assim, ele tem muitos custos envolvidos e uma burocracia. Se tu puder nos explicar, Simone, o que que realmente está envolvido no inventário? O que que uma família precisa se organizar financeiramente quando quando está tratando desse tema? O inventário ele gira em torno do grande, né, do grande vilão que a gente chama, né, que é o ITCD, todo mundo morre de medo. E a gente precisa explicar, né, de como isso funciona. Aqui, por exemplo, cada estado do país tem a sua legislação dentro de como rege assim, o seu inventário, essa forma de transmissão de bens. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente trabalha com uma alíquota progressiva, que é de 3% a 6%, a depender do valor do patrimônio, né? E em outros estados, como por exemplo São Paulo, existe já uma tabela fixa, em Minas Gerais, na maioria dos estados, né? Enfim, aí além do ITCD, o que que acontece? A gente trabalha também com os emolumentos cartorários. Quando a gente faz um planejamento, né, conversa sobre as despesas de inventário, o advogado ele já tem uma breve análise, já consegue dizer para o cliente o quanto que ele vai fazer, né, quanto ele vai pagar pelo inventário, né? A gente tem acesso à tabela de emolumentos, cada estado tem a sua, então a gente já consegue dizer, olha, dentro do valor de mercado de cada imóvel que a gente está inventariando, qual é o custo estimado dele no tabelionato. Então, um advogado especialista ele já tem essa noção, já consegue dizer, então o cliente já consegue ter uma noção do quanto que ele vai ter de custos, né? Isso, claro, a gente está falando de um inventário extrajudicial, tá? Uhum. A gente tem a possibilidade de fazer o inventário judicial e o extrajudicial, tá? Se pudermos explicar as diferenças um pouquinho de um inventário e de outro. Né? Eu gosto muito, a minha linha de trabalho, assim, ela é muito na prevenção do litígio, tá? Não gosto muito da briga, eu gosto de semear a paz, eu acho que é o melhor caminho, todo mundo sai feliz, né? A gente trabalha com o sentimento das pessoas, são famílias, então a gente tem que ter uma conexão, uma empatia muito grande na hora de tratar com esse tema, e eu considero muito isso, né? A gente, com o diálogo, a gente consegue facilitar a vida das pessoas e com isso elas vão ter menos despesas. O inventário judicial é aquele que é quando há litígio, quando os herdeiros não se entendem, né? E quando a gente vai para essa via, o que a gente precisa? A gente precisa considerar que a gente vai ter custas judiciais. E as custas judiciais, elas são avaliadas em cima do patrimônio da pessoa falecida, né? Então, se a gente vai para essa via, e às vezes cada herdeiro vai ter o seu advogado, também vai ter a sua despesa com cada profissional, e se torna, assim, bastante oneroso. A via extrajudicial é aquela que a gente consegue fazer no cartório, ela é bem mais rápida, é a via que a gente mais, né, indica, né? A gente consegue fazer ele quando não há litígio, quando todos os herdeiros já estão em acordo, quando não há menores envolvidos, a gente ainda tem uma legislação agora que nosso Estado precisa melhorar, a gente precisa estar dependendo de uma manifestação do Ministério Público em como conduzir esses inventários extrajudiciais envolvendo menores. Então, em outros estados a gente já tem uma evolução nesse sentido, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda não temos, infelizmente. Mas acredito que no futuro próximo isso estará sanado.
Então, a gente conta então com emolumentos ali de cartório. E outra coisa, gurias, que eu queria ressaltar, que é importante as pessoas regularizarem os seus imóveis, tá? O que acontece? Às vezes eu tenho ali uma casa, né, um pavilhão, né? Deixei para o meu arquiteto e acabei não vendo como é que está a situação da matrícula. Porque aí sim ele demora esse inventário, né? Ele torna tudo mais demorado e também um custo que daqui a pouco poderia ter sido previsto lá atrás. Porque daí, além do ITCD, eu vou ter também um recolhimento da INSS, por exemplo. Sim, interessante esse teu ponto. Isso já entra na etapa que a gente estava falando do planejamento. Exatamente. Então, assim, Uhum. por exemplo, semana passada eu atendi uma família, são 5 herdeiros. A gente fez uma reunião ali no escritório para ver se valia a pena, né? Também todo mundo cheio de dúvidas. E aí eles me disseram, não, a casa está averbada, né? Daí o que a gente pede? A gente pede a matrícula atualizada dos imóveis, ver como é que está a situação. E aí diziam, eles, não, tem a casa de 250 metros quadrados está averbada. Mas aí eu fui ver, ela estava em fase de regularização, né? Então, é importante, a gente consegue fazer o inventário dessa forma, mas eu trabalho de uma linha assim, olha, vamos resolver tudo para todo mundo dormir bem e depois Uhum. não tem mais BO para resolver, sabe? Então, cada um Uhum. fica com o seu bem, já fica, tentar evitar o condomínio, né? E essa questão do INSS, ela é bem importante, porque as pessoas tenham essa consciência de que, vamos ver como é que está a questão da regularização, porque precisa depois passar pela prefeitura, precisa contratar engenheiro, precisa INSS, e aí o inventário, que daqui a pouco tinha uma estimativa de valor, a gente já está indo para outro. Uhum. Por isso Uhum. que o inventário fica tão caro, Sim, e às vezes. Né? então, tem coisas que a gente pode planejar antes. Traz para um especialista, sabe? Traz para um advogado, dá uma consultada. Olha, vamos ver como é que está essa questão das matrículas. É importante. Simone, explica pra gente dessa parte ainda de inventário judicial e extrajudicial. Qualquer patrimônio pode ser objeto de um inventário extrajudicial, porque acho que às vezes as pessoas têm a percepção de que se tem algum imóvel enrolado ou algum bem que está em disputa, alguma coisa que ficou de um inventário do vô, daí faleceu o pai e daí a coisa está enrolada, eles têm a impressão que não dá para fazer para o inventário extrajudicial. Tem algum patrimônio que não pode ser por objeto extrajudicial? Como é que funciona? Não, doutora, eu acredito que, a princípio, né, todo o patrimônio tem, né, essa possibilidade. A gente pode, claro, a gente sempre diz assim, parte da premissa, vamos analisar os documentos, ver como é que está a situação, né, a ordem ali dos falecimentos precisa também ser obedecida para que o patrimônio seja destinado às pessoas corretas, né? É importante fazer uma análise prévia da documentação. Sim, sim, com certeza. E Simone, é muito comum ouvir, não, eu não preciso me preocupar que na minha família não vai acontecer, né? Assim, a gente sempre acha que o desalinhamento, né, não vai acontecer aqui. Mas assim, até por curiosidade, qual que são os conflitos mais comuns assim dentro de um inventário ou antes de um inventário? O que que tu está acostumada, sabe? Que teu olho clínico assim, não, isso aqui vai dar problema. É, sim, a gente trabalha, a gente enxerga muito quando o herdeiro, assim, ele se sente injustiçado, né? Mas eu recebi menos na minha partilha, eu recebi um pouco mais. Aí sim, né? Mas aí cabe ao nosso olhar como advogado, entender qual foi o processo, por que isso aconteceu, tentar entender a situação da família, né? A gente busca, assim, sempre incentivar a transparência. Uhum. É primordial, né? A gente precisa, até, inclusive dos advogados que conduzem essa situação, né? Porque isso facilita metade do caminho, né? Eu acho que uma boa transparência, ela é fundamental, né? Dentro do processo, assim, para que se evite o conflito, né? Sim, ele normalmente não está vinculado com se sentir preterido em relação aos demais irmãos, aos demais herdeiros. Isso eu sempre digo, cada situação, cada família tem a sua história. Uhum.
né? Então a gente precisa ter um olhar atento para evitar assim esse conflito, né? Ver o que pode ser feito para minorar assim esse estresse dentro desse momento assim que ele é Sim. sempre muito delicado, a gente sabe, né? Então a gente está sempre pisando em ovos. A gente costuma, por exemplo, ali no escritório, fazer reuniões periódicas com as pessoas, né? Fazer para que também saibam como é que está o andamento, em que situação que está, né? Quando chega a hora da partilha, daqui a pouco, preciso trazer a questão do valor de mercado, né, Gurias, vocês trabalham muito com essa área, para a gente poder cuidar um pouco nesse sentido. Olha, a gente vai atribuir um valor, aquele valor lá, quando foi declarado pela pessoa falecida, vamos trazer ele para o momento atual, para o valor de mercado. Isso tributariamente vai ter um impacto, né? Ali a questão do ganho de capital. Então, o advogado da área de inventários também precisa ter esse olhar, Uhum, com certeza. porque vai ter um impacto financeiro muito grande para os herdeiros lá na frente. Uhum. Trabalhar com essa, né, com essa dimensão assim de trazer esse valor de mercado para dentro do inventário, né? Para que depois também, por exemplo, estar em sintonia com o advogado tributarista, com o contador da família que faz a declaração de imposto de renda, a declaração final de espólio, é um olhar bem importante. Não, com certeza, com certeza. E Simone, quando o inventário envolve empresas, eu acho que traz uma complexidade ainda maior, porque quando a gente vê assim, bom, eu vou inventariar um bem imóvel. É claro, ele tem despesas, ele tem ali o IPTU, as despesas de manutenção, mas é um bem mais estável. Quando Exato. nós estamos falando de empresas, de inventariar cotas ou ações, a empresa é um organismo vivo, né? A gente tem credores, devedores, direitos, obrigações diárias dentro desse ativo que deve ser inventariado. Como é, assim, quais são as peculiaridades de um inventário quando nós estamos tratando de que um dos bens é uma pessoa jurídica com atividade operacional? Exato, é um momento extremamente delicado. Por isso que aí sim a gente fala, precisa pensar em planejamento. Quando a gente quando envolve a empresa, né, e a sucessão ali do administrador, né, é algo que precisa ser pensado fortemente, né? Ninguém é eterno, não adianta. E não importa a idade. Eu venho falando isso muito e batendo muito na tecla, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, claro, um bom acordo de sócios, daqui a pouco pensar num testamento, pensar numa holding, deixar muito previamente esclarecido de como vai ser a gestão se um dos sócios falecer, né? Eu acho que isso, sem dúvida, ela é um ponto que precisa ser discutido e debatido. Porque na hora do inventário, a gente não tem mais o que fazer, né? Sim. E além dessa questão de sucessão da gestão, acho que tem um aspecto também do imposto, que normalmente a empresa ele é um ativo com muito valor agregado. Exato. E fazer a transferência dessas cotas pressupõe o pagamento do ITCMD sobre esse ativo. Exato. Eu acho que tem que ter uma preocupação importante das famílias se prepararem para o pagamento do imposto. Eu não sei se essa é a tua experiência, como é que as famílias se preocupam com o imposto incidente sobre essas transmissões? A gente não tem visto assim uma preocupação muito forte. Então, eu ainda bato de novo nessa tecla de que a gente precisa mostrar para as pessoas o quão é importante, né? Outras formas, por exemplo, né? Daqui a pouco fazer um seguro de vida, né? Aham. Né? Olha, a gente até no planejamento a gente consegue, né? Vocês que também trabalham nessa área, a gente consegue ter uma estimativa. Olha, qual é o custo mais ou menos do ITCD no inventário, né? Nessa operação ali da empresa. Daqui a pouco pensar num seguro de vida, porque o seguro de vida é algo que, por exemplo, não cai no inventário, né? Esse é um outro aspecto interessante, assim, que a gente que eu queria abordar contigo. Tem mais alguma coisa que não entra no inventário, além do seguro de vida? Quando a gente fala em inventário, o que a gente precisa pensar? Que a pessoa, qual é o cenário da pessoa, o momento, a fotografia da pessoa quando ela partiu. O que acontece? Ela deixou dívidas
precisa entrar no inventário. Deixou créditos, né? Deixou dinheiro em banco, deixou carros, barcos, deixou semoventes, né? Deixou gado, né? Isso tudo precisa ser trazido para dentro do inventário, né? Então, a gente pode estar trabalhando no planejamento, assim, pensando no seguro de vida, porque o seguro de vida ele não entra no inventário, tá? E a pessoa partiu hoje, amanhã os beneficiários, as pessoas ali que ele destinou aquele valor, eles já podem ali verificar e já levantar esse valor e já pagar despesas de inventário, já pagar ITCD, resolver a situação, né? Sim, o seguro de vida, ele é um seguro quase do patrimônio, né? Para os herdeiros poderem acessar esse patrimônio, ele seria uma ferramenta, né, de pagamento e de liberação do restante dos ativos. Exatamente, assim como a previdência privada, né? Bem antigamente a previdência privada aqui no Rio Grande do Sul ela entrava no inventário, né? Mas agora a gente já trabalha nesse sentido de que, né, acompanhando a legislação que se uniformizou ali no entendimento de que não entra, então os as pessoas indicadas ali na previdência também conseguem levantar o valor e já fazer e já dar andamento em tudo, na É, parte. e até nesse aspecto, quem pagou nos últimos 5 anos pode restituir o imposto pago, né? Bem lembrado, doutora Bianca, exatamente. Uhum, Então, quem pagou, exatamente. A gente indica, inclusive, né, que se faça essa busca, né, uhum. né, com ações judiciais competentes, né, que eu sei que a doutora é especialista na área, e para buscar de volta, exatamente. Mas eu É. digo, seguro de vida e previdência privada são ferramentas, assim, muito dentro do alcance das pessoas, e é uma ferramenta excelente, assim, de planejamento, porque resolve muita coisa. E eu já vi várias famílias até pagarem, assim, daqui a pouco os herdeiros se juntam, né, fazem, Simone, vai dar quanto de TCD, mais ou menos, o inventário do meu pai, né? E aí a gente faz uma estimativa, qual é o custo que a família vai ter, e daqui a pouco, olha, já faz, todo mundo junta, dá um pouquinho todo mês e resolve a vida, gente. Interessante. Exatamente. Até os próprios herdeiros se organizam. Daqui a pouco até né, a pessoa que faleceu nem precisa estar pagando, por exemplo, né? Por isso que conversar é importante. Sim, é um planejamento interessante. E Simone, sobre esse aspecto que tu trouxe da evolução da legislação, a gente está passando aí por um momento de muitas notícias sobre reforma tributária e também reforma no Código Civil, né? Que impactam diretamente essa parte de inventário e planejamento sucessório. Como tu tem visto essa movimentação e como tu tem orientado os clientes no teu escritório? É, a gente é sempre uma caixinha de surpresa, a gente nunca tem muita certeza de nada, a gente está sempre acompanhando, né? Então, a ideia de que tenha aqui, que se acompanhe um pouco ao que já vem sendo atribuído aqui no Rio Grande do Sul, que é uma alíquota progressiva, né? Isso é falando a nível Brasil, né? E né, de daqui a pouco, olha, vamos planejar, vamos conversar. Eu acho que a questão doações, testamentos estão aí para contribuir aí para o planejamento. Perfeito. E pelo que tu tem, pela tua experiência, as famílias que fizeram antecipação de parte do patrimônio e deixaram uma parte mais organizada para o inventário, é uma transição muito mais tranquila, Simone? Como Sem é que... dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? As pessoas que conversam sobre a sua sucessão, elas os impactos, a gente diz assim, a questão dos conflitos familiares tendem a diminuir. Então, a gente não pode esquecer disso. Né? A gente quer que a família ainda continue uma boa convivência, né? Que a empresa tenha né, tenha a sua gestão sólida, capaz, né? Que ainda consiga trazer lucros e rendimentos para as famílias. Então, a gente precisa trabalhar com a empatia, né? Trazer um olhar bem voltado para a conversa, para o diálogo. É, interessante. Esses dias eu estava conversando com um cliente e ele
enfim, acabou fazendo um planejamento em que uma empresa ele colocou o nome de um filho, outra empresa no nome de outro filho, a terceira empresa no nome de outro, achando que fiz meu planejamento, mas sem avaliar que as empresas têm valores diferentes, que no momento do óbito eu posso ter uma situação de passivos em uma empresa e ativos em outra. Então, não é tão simples assim, né? Eu preciso ter uma. Eu tenho que avaliar que a sucessão ela é feita lá na frente, no momento efetivamente do falecimento, e que antecipações feitas sem a devida anuência dos demais irmãos, ou dependendo da forma como ela foi feita, elas podem voltar à colação e eu precisar refazer todo aquele planejamento, né? Então, realmente, não é fazer de qualquer jeito. Não, exatamente. A gente precisa orientar as pessoas, porque esses dias eu atendi um cliente também que ele estava na iminência de fazer uma doação para um filho muito jovem, assim. E ele também era uma pessoa muito jovem, mas nada contra, tudo bem, né? Mas a forma como ele queria fazer essa doação trazia um risco muito grande, porque a gente precisa pensar que esse filho ainda é jovem, de que ele vai se casar, né, com quem ele vai se casar, né? A forma, e ele já era uma situação que ele já era unido estavelmente, esse rapaz, né? O filho, 23 anos, já era unido estavelmente. Não tinha documento nenhum, né? Não tinha pacto, não tinha certidão de casamento. E aí eu expliquei quais eram o que geraria a doação, né? E ele, inclusive, queria fazer essa doação com uma simulação de financiamento, por exemplo, de que o filho, como se o filho de fato estivesse comprando. Perfeito. Perfeito para gerar comunicação. Nossa, mas ele tava assim, eu acho que ele ia fazer aquilo aquela semana, sabe? Eu disse, nossa, então vamos conversar, vamos te trazer assim quais são os impactos que isso te traz, né? Iria... Uhum. Ponto muito interessante. O pessoal pensa na sucessão e pensa só nos filhos. Sim, Esquece dos demais herdeiros, né? Dependendo da idade da pessoa, quando ela começa a planejar sua sucessão, a gente está falando de uma sucessão que não vai envolver necessariamente filhos, mas daqui a pouco cônjuges, parceiros, companheiros e até ascendentes. exatamente. Aí fazer uma doação daqui a pouco, vamos colocar uma cláusula de reversão. E assim, eu digo, às vezes a gente deixa isso tudo para o tabelionato, porque não precisa de orientação profissional. Às vezes, nada contra, mas às vezes o rapazinho, a moça que vai te atender no tabelionato, daqui a pouco nem está fazendo direito, né? E Uhum. então, daqui a pouco eu falei da cláusula de reversão, ele não, nem tinha dado essa possibilidade para ele. O que me chama muito a atenção é que a maioria das pessoas, quando pensa em planejar a sucessão, pensa em economizar tributos a qualquer preço. Então, eu vou fazer uma compra e venda simulada, eu vou sem avaliar que a economia tributária ela deve ser perseguida sim, mas não a todo custo, porque às vezes para não pagar 4% de TCMD, eu exponho 50% do meu patrimônio em caso de separação do meu filho, né, dessa compra e venda. Então, Pouco, eu fiz ele refletir, doutora Bianca, no sentido assim, poxa, daqui a pouco o teu filho vai estar preso, porque ele sabe, e a gente estava falando de um imóvel de 5 milhões de reais. Daqui a pouco o filho dele estaria preso dentro de uma operação ali, porque daqui a pouco se a gente não pode nem me separar. sim, Ele mas é muito Simone, jovem, né? sim, encaminhando aqui para o final da nossa live, Rápido. olha, a Fábio entrou aqui, nossa colega. Ah, Oi, Fábio. Se tu puder deixar um conselho para quem está se preocupando com o inventário, para quem está passando por um inventário, tu que, enfim, advoga bastante nesse meio, qual o conselho que tu poderia deixar eu para as acho pessoas? Eu acho que ele é um momento que a gente precisa tornar ele leve, né? Eu acho que a gente tem, nós como advogados, operadores dessa área, a gente precisa tornar esse momento mais tranquilo, mais leve, rápido, pacífico, né? Para deixar a família, digo, a gente precisa preservar os laços familiares, né? Então é importante que as pessoas conversem um pouco antes sobre né, planejar um pouco essa questão de como suceder, né? É importante e crucial, né? Para que prevaleça a paz entre todos.
Perfeito. Simone, obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Um prazer conversar contigo, te ouvir e levar um pouquinho de conhecimento sobre essa etapa na vida de todos nós. Uma certeza é essa, né? Que bem ou mal todo mundo vai passar em algum momento por um processo de inventário de um ente querido. Enfim, é importante estar preparado para isso. Verdade, quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que estou à disposição de vocês. Se precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada, Simone. Muito legal a nossa conversa. Muito obrigada, meninas. Uma boa semana para vocês. Para nós. Ótimo. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.